Olá, guerreiros! E no vídeo de hoje, como aconteceu o naufrágio do S-22 toneleiro no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro no ano 2000. Todos os detalhes agora para você. Dia 24 de dezembro do ano 2000, o S-21 toneleiro estava parado no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro para reparos. Era um submarino da classe Oberon, no Brasil, classe Humaitá, igual ao submarino Riachuelo que eu vou apresentar nesse vídeo como exemplo. Era um submarino de 99 metros de comprimento e 6 metros de boca. Esse é o único caso de naufrágio de submarino da Armada Brasileira que existe até hoje. E neste vídeo eu vou apresentar a você o motivo desse naufrágio, que começou nessa parte traseira da embarcação. 9 marinheiros entram às 21 horas no submarino toneleiro. Ele estava ancorado no cais do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Era dia 24 de dezembro do ano 2000, noite de Natal. Eles iriam fazer um procedimento simples. Basicamente, eles iriam fazer testes nos tanques de lastro, nos tanques 5, 6 e 7. O tanque 7 fica no final do submarino. Ele é um tanque único. Ele é posteriormente aos torpedos defensivos. Os tanques 5 e 6 ficam 2 desse lado e 2 do outro lado do casco de resistência. Ao embarcarem no Riachuelo de noite, perceberam que uma das escotilhas, justamente a da sala de máquinas, estava aberta. Estava ligada ao cais por um duto que fornecia oxigênio ao submarino. O toneleiro estava desde o início de novembro parado no cais para reparos. E esse era um dos momentos em que seriam feitos testes dos reparos efetuados na embarcação. A escotilha que se encontrava aberta era essa escotilha. Ela estava conectada ao cais através de um duto flexível plástico, sendo impossível fechá-la. Ali, vocês podem ver, era a entrada da sala de torpedos de popa. Vocês podem perceber que a classe Oberon tem uma plataforma metálica que permite que os marinheiros caminhem sobre ela. É uma plataforma de mais ou menos 1 metro, permitindo assim a que os marinheiros transitem. É justamente aqui onde ficavam os cilindros de ar comprimido que expulsavam a água do mar dos tanques de lastro do submarino, permitindo que ele emergisse. Esses cilindros de ar comprimido eram de uma pressão muito grande, porque a 200 metros de profundidade a pressão exercida pela água era tamanha que você precisava de uma contraposição gigantesca para expulsar a água dos tanques de lastro. E essa parte aqui, essa plataforma, permitia os marinheiros realizarem os processos de amarração da embarcação na hora do momento de atracar, assim como entrarem no submarino. E essa plataforma aqui, metálica de aço, também dava ao submarino uma hidrodinâmica melhor quando estava submerso, tendo em vista que eram cerca de 12 cilindros de ar comprimido gigantescos. E isso, porventura, não tivesse essa casca protegendo, daria um arrasto maior à embarcação. Continuando, o submarino naquela noite de Natal estava vazio. Somente existiam a bordo os 9 militares responsáveis por fazer a condução dos testes. Todos eles estavam localizados no mesmo compartimento.
na sala de comando, onde seria possível efetuar a ciclagem dos tanques de lastro 5, 6 e 7 do submarino, em testes que seriam feitos. Todos eles estavam nesse mesmo ambiente. Nenhum deles estava fora do ambiente ou do submarino ou em outros compartimentos. Esses são os comandos de válvula dos tanques de lastro do submarino toneleiro. Os 9 estavam aqui fazendo o acompanhamento. Existia um oficial e 8 praças. E manejando esses manetes, eles conseguiam justamente permitir a ciclagem. O que seria isso? Encher, inundar os tanques de lastro e depois expulsar a água dos tanques de lastro. Só que nesse dia aconteceu um problema. Eles iniciaram o procedimento de ciclagem e a popa do submarino, que já estava próxima à linha d'água, com a ciclagem, ou seja, o enchimento dos tanques de lastro, abaixou. E nesse exato momento em que ela afundou na água, começou a entrar água nesse compartimento. É a casa de máquinas da embarcação. E exatamente nessa escotilha começou a jorrar água de todos os lados, virando uma cachoeira. Vocês podem ver que nesse ambiente similar ao submarino toneleiro, não existe uma vedação, um compartimento entre essa sala, que é a sala de força, assim como qualquer tipo de dificuldade para a água ficar em ambos os ambientes. De lá da sala de comando, posteriormente àquela comporta, eles viram a água do mar entrar por essa escotilha. Eles correram até essa escotilha, que fica a cerca de 20 metros deles, para tentar justamente fechá-la. Só que tinha um duto flexível ali em cima que estava abastecendo o submarino de energia elétrica, por estar ancorado há quase 2 meses no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, e também um duto de ar para oxigenar, refrigerar o ambiente aqui interno, porque o submarino não tinha provavelmente baterias carregadas naquele momento, devido até mesmo aos reparos que estavam sendo feitos. Com isso eles não conseguiram fechar essa escotilha. Algum tempo depois, esse ambiente todo aqui ficou escuro. Todo o interior do submarino ficou escuro e a água continuava a cair mais e mais e mais, porque quanto mais caía, mais pesava o submarino e mais ele afundava. Aqui fica a parte elétrica, dos comandos elétricos do submarino. Posteriormente é um alojamento dos suboficiais aqui, e lá a sala de torpedos de contramedidas, lá no final. E essa área aqui começou a ser inundada. Imagina a cena, tudo escuro, toda essa parte aqui escura, a água entrando. O que eles pensaram? Vamos fechar a comporta para evitar perder o submarino. Porque fechando essa porta aqui, você isola os compartimentos. Ou seja, seria inundada a casa de máquinas, a sala de força, que é responsável justamente por abastecer os motores elétricos e onde estão os motores elétricos, assim como a última sala, o último compartimento, que é relacionado a alojamento de oficiais, alojamento de praças e, no final de tudo,
os tubos de torpedo de contramedidas. Então, é isso que foi feito. Essa porta foi fechada e todos eles ficaram no escuro nessa seção. Justamente a sala de comando, imaginando que o problema estava resolvido, só que não estava. Os 9 marinheiros estavam nesse compartimento pensando o que iriam fazer. Enquanto isso, a água continuava a entrar e entrar, o submarino se inclinando para a popa. O que poderiam fazer? Imaginavam que estava tudo bem. A comporta fechada, o alagamento estaria contido. Grande engano. Os dutos de ventilação e os dutos de bateria não tinham sido vedados. Então a água conseguia passar daquele compartimento através desses dutos para a proa do submarino. Ou seja, todo ele estava inundando naquele momento. E eles estavam dentro de um submarino, naufragando no escuro, sem saber o que acontecia. Somente quando perceberam que a água começou a subir dentro dessa área, eles perceberam que a situação era muito perigosa. Eles deviam abandonar o navio, pois não adiantava você fechar os demais compartimentos. Os dutos de ar não estavam operacionais. Nada no submarino estava operacional. A energia tinha caído. Tudo num submarino diesel elétrico funciona a energia elétrica. Caiu a rede elétrica, ele caiu. O que fizeram? O que podiam? Eles foram para a escotilha mais próxima, justamente nessa sala de comando, baixaram essa escadinha e escaparam por essa escotilha. Os 2 últimos a escapar tiveram que nadar para o cais, tamanha distância que o submarino que encontrava-se dele, sem qualquer tipo de escada ou de acesso móvel. Mas o submarino continuou a encher d'água até que afundou no cais do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Ali findava-se a história do S-21 Toneleiro, um dos submarinos com mais longa ficha de serviços da Marinha Brasileira. Era o submarino com mais horas de submersão e mais dias no mar. Imagina você olhar a popa desse submarino à noite. Conseguiria ver a linha d'água com a clareza que eu vejo agora? Com certeza não, né? E o que foi apurado no inquérito policial militar relacionado ao naufrágio do S-21 Toneleiro. Primeiro erro: o procedimento foi feito à noite. Agora, durante o dia, você consegue ver claramente onde está a linha d'água, onde ela está batendo. Você, às 21 horas da noite, que foi o momento que iniciou-se todo o procedimento de ciclagem dos tanques de lastro, você não tinha condição de ter essa visibilidade, essa visão. Esse foi o primeiro erro. O segundo: não tinha nenhum marinheiro aqui fora. Todos os 9 estavam na sala de comando. Como você viu, os comandos são bem simples. Não precisava que todos ficassem aqui. Cerca de 7 poderiam ficar a bordo. Um ficaria aqui, nessa escotilha. Um ficaria lá no passadiço, no alto da vela. E um ficaria
à frente do submarino. Assim eles poderiam ter uma visão melhor, ou seja, e mais 6 lá dentro do submarino, fazendo o procedimento de ciclagem e os demais aprendendo como é feito o procedimento de ciclagem. O segundo ponto errado foi, eles fizeram a ciclagem errada. No momento que você abre as válvulas do submarino, dos tanques de lastro, para que entre a água, eles deveriam ter injetado gás comprimido nos tanques de lastro, porque ao mesmo tempo que a água ia entrar, o ar comprimido ia impedir que ela inundasse e afundasse a popa do submarino, evitando assim qualquer problema relacionado ao atingimento de água na escotilha, que é um outro erro também. Quando você faz o procedimento de ciclagem, ou seja, você vai encher os tanques de lastro, é óbvio que todas as escotilhas do submarino têm que estar fechadas. O risco de acontecer algum erro, algum problema técnico é muito grande. Então todas as escotilhas do submarino, elas devem obrigatoriamente estar fechadas. E esse procedimento consta nos manuais, não foi observado pela tripulação. Talvez pelo tuneleiro ser um submarino de treinamento, ele já não estava mais operacional. Então era um submarino já quase em vias de ser descomissionado. Então, no momento que você abaixou a guarda, nós perdemos um submarino. Outro erro que pode ser abordado também é o fato da ciclagem ter ocorrido com vários tanques de lastro ao mesmo tempo. Ou seja, se você tivesse inundado um e esvaziado, depois inundasse outro e esvaziasse, você não teria provocado justamente o afundamento da popa do submarino, permitindo que a água entrasse na escotilha. Você pode observar aqui que é uma altura muito grande, né, do mar. Chega a ser uns 3 metros de altura da linha d'água, com o submarino com todos os tanques de lastro cheios. Aqui, esse é o Riachuelo, todos os tanques de lastro dele estão cheios de ar, estão lacrados. Então você vê que é uma distância muito grande. Outro ponto também, o tanque 5, o tanque de lastro número 5, ele fica mais ou menos nessa porção aqui, ó, do submarino. Ele é usado também com dejetos do banheiro da embarcação. Ou seja, o submarino estava parado desde o início de novembro, sofrendo reparos, com a tripulação entrando e usando os banheiros da embarcação. Esse tanque de lastro número 5, que abriga os dejetos provenientes do banheiro, do chuveiro e até mesmo de cozinha, eles são expelidos em alto mar. Só que como o submarino estava há quase 2 meses parado no cais, sofrendo reparos, somente percebeu-se posteriormente no inquérito que o tanque 5 já estava praticamente lotado, pelo menos pela metade. Então quando você encheu os demais, mesmo deixando o tanque 5 por último para ser ciclado, acarretou a tragédia. Ou seja, foi um somatório de erros humanos, inobservâncias do manual de processo, de procedimento de ciclagem, que gerou a perda daquele submarino. Também gostaria de ressaltar que foram descobertas fissuras no tanque de lastro número 6, que poderiam permitir a entrada de água nesse tanque de lastro. Entretanto, não conseguiu-se precisar que se essas fissuras que estavam no tanque de lastro número 6, elas tinham ocorrido antes ou depois do naufrágio. Porque quando o submarino bateu no fundo do mar, estava mais ou menos a 9 metros de profundidade, pode ter ocasionado também essas fissuras. Então não conseguiu se precisar no inquérito em qual momento essa fissura aconteceu. Mas, como era um submarino de 1974, já no ano 2000, usado e abusado praticamente, né? Submarino com mais horas
submerso, submarino com mais horas em serviço que a Marinha do Brasil tinha. Então, o próprio desgaste do material poderia ter ocasionado isso, mas não conseguiu-se precisar nada disso. Bom, guerreiros, e assim aconteceu o primeiro naufrágio de submarino da Marinha Brasileira. E você pode estar se perguntando, será que aconteceu a mesma coisa com SBR-40 Riachuelo na Ilha da Madeira? Somente o tempo vai responder essa pergunta. Acidentes em submarinos podem acontecer a qualquer momento, porque o grande inimigo de toda a tripulação de submarinistas não está a quilômetros de distância, está a 8 milímetros de distância de todos eles. É a água do mar. Ela estará 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, tentando entrar no submarino. Qualquer falha, qualquer distração, qualquer erro que possa ocorrer dentro de um submarino, a água vai aproveitar para entrar. A água é o grande inimigo do submarinista. Não são os torpedos, as minas, os mísseis. Esses apenas são coadjuvantes. Eles podem atingir o submarino ou danificar o submarino, mas quem vai destruir o submarino e matar toda a tripulação vai ser a água do mar. Ela que é a grande inimiga do submarinista. Os demais são elementos facilitadores da entrada da água do mar dentro do casco de resistência. E a todo momento, e em todo momento, os submarinistas devem ter isso em mente.